Olá, boa noite. Nas últimas semanas, alguns dos principais veículos de comunicação do país têm discutido a saúde no Brasil. Para os especialistas, o sistema está doente e o remédio passado pelo governo federal em doses homeopáticas tem gosto ruim e, segundo os médicos, pode não resolver o problema ou, pior, criar um outro ainda mais grave. Afinal, ter médico não significa ter remédio, equipamentos, seringas, gases, algodão, leitos e até mesmo lençóis. A partir de 2015, o curso de medicina passa de 6 para 8 anos e os estudantes vão trabalhar por 2 anos no SUS. Sozinhos, sem experiência, quem vai definir onde os residentes vão atuar? Quem é que vai fiscalizar? Mas e como resolver o problema agora, em 2013? Mais de 11 mil médicos já se inscreveram no programa do governo federal e a maioria das inscrições é de médicos brasileiros. O ponto de vista desta noite recebe Helena Maria Carneiro Leão, ele é presidente do CREMEP, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, e Maria Bernadette Antunes, que é professora do curso de graduação de Medicina da UPE, a Universidade Estadual de Pernambuco. Boa noite, senhoras. Muito obrigada por terem aceito o convite. E Maria Bernadette, eu pergunto à senhora, como é que foi a reação entre os alunos do curso de medicina, apesar de que a medida deles terem que fazer mais 2 anos, não mais 6, agora 8 anos, passará a valer a partir de 2015, mas como foi a reação entre eles? Olha, quando essa medida passou a ser divulgada, nós estávamos já praticamente de férias, né? Então estava já em período de provas finais e os alunos internamente, a gente ainda não teve muita discussão. Eles têm se manifestado mais publicamente, mas eu sei que eles estão bastante, digamos assim, desconfortáveis com essa medida, né? Mas não houve ainda nenhum momento de discussão. E especialmente porque não vai atingir eles, né? Vai atingir quem passar, se isso tudo rolar como está sendo dito, quem ingressar a partir de 2015. Não é nenhum aluno que está agora, né? Mas isso é um processo de discussão que ainda vamos ter que fazer dentro do espaço da escola, como é nosso costume. Nós estamos nesse momento em revisão do projeto político-pedagógico, estamos discutindo várias coisas, né? E a gente discute sempre com um conjunto do corpo acadêmico, professores, estudantes e técnicos administrativos. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Os estudantes terem que fazer mais 2 anos, seriam 2 anos de residência para o SUS? Isso pode acontecer, né? Na medida provisória, inclusive, abre essa perspectiva de ter residência 2 anos na atenção primária e na urgência, né? Eu vejo isso como uma coisa muito interessante, já existe em alguns países, né? Essa é uma coisa que não é discutida a partir de agora entre as pessoas que fazem medicina, nem fazem graduação, isso desde o meu tempo de faculdade, né? Eu tenho 40 anos de formado, isso já se discutia, essa possibilidade de ter uma residência básica para todos, para depois então rumar para a especialidade, né? Mas isso ainda tem muito como ser discutido, né? Isso já está sendo experimentado com o Provab, né? A gente supervisiona os médicos do Provab, tem sido uma experiência muito interessante levar médicos aqui para áreas de Pernambuco, por exemplo, que nunca tiveram a possibilidade de ter um médico e que estão tendo agora, né? Sob supervisão das instituições de ensino, né? Todas as universidades públicas de Pernambuco e do Brasil, a maioria tem feito esse trabalho e com experiências muito interessantes, né? Mas eu acho que a gente tem muito que discutir ainda, né? Que participar. Eu acho que foi aberto um campo de discussão muito interessante, mas que a gente precisa ser ouvido, né? E não só as universidades federais, como está sendo colocado, né? Há uma comissão já de universidades federais, junto ao Ministério da Saúde e Educação, mas eu acho que as universidades estaduais também, que elas têm uma particularidade, né, mais localizada, têm que ser ouvidas, né? Eu espero participar desse processo de discussão. E, Helena, qual que é a posição do CREMEP com relação a esses 2 anos a mais? Bom, a posição do CREMEP é a mesma das entidades médicas nacionais. Discordo em parte do que a professora disse, porque eu entendo que o aluno de hoje deve se preocupar, sim, com esse futuro, porque vai estar diretamente ligado quando ele chegar no mercado de trabalho. A segunda coisa é que não é residência médica, é um trabalho civil obrigatório.
você vai complementar os seus 6 anos, cumprir o seu currículo, pelo menos até agora não aconteceu ainda as discussões. A meu ver, as discussões deveriam ter vindo antes. Eu acho que não, discussão de uma coisa que já foi imposta, né? Então, eles vão fazer o internato 5º e 6º ano e vão ficar o 7º e 8º ano trabalhando. Hoje, inclusive, muitas pessoas que estão no Provab não têm tutoria presente, não tem preceptoria. Residência médica é um outro programa, é um programa de qualificação, não é? Tem uma Comissão Nacional de Residência Médica, cuja bolsa, hoje, no valor, está em torno de R$ 2.900, diferente desse valor que o governo está se propondo a pagar para os médicos que vão entrar no programa. Então, eu não entendo como isso possa ser constitucional. Qual que é o valor que o governo está propondo para pagar para os médicos que vão ficar Eu entendi que era em torno de R$ 10.000. Mas esse é o programa dos médicos ou os médicos estrangeiros ou os médicos brasileiros que também quiserem... falaram, os seria também o 7º e 8º ano que receberiam bolsa, esta bolsa. Não tem um valor específico ainda, mas ficaria entre o valor da bolsa da residência e esta bolsa do Mais Médicos. Mas, assim, eu acho que é inconstitucional no princípio que obriga a pessoa a ficar no local. Isso é um princípio básico da liberdade, da autonomia. Que fosse oferecido voluntariamente, que existisse um programa, que existisse a carreira de Estado e isso fosse uma etapa, um pré-requisito, poderia se pensar. Da forma como está sendo colocada, é inadmissível. No Canadá existe, mas não é assim. No Canadá existe o programa de carreira, foi citado até pelo próprio ministro, um plano de carreira de Estado para quem vai para a atenção básica. Eles ascendem mais rápido, eles têm uma progressão funcional mais rápida do que quem está nas especialidades de alta complexidade. Isso foi o perfil. E hoje 40% do médico do Canadá está na atenção básica. Mas do jeito que está colocado aqui, todas as entidades são frontalmente contrárias. Eu queria só esclarecer que eu não falei que os estudantes de medicina não deviam se preocupar com isso. Eu acho que você se enganou quando eu falei. Eu disse que eles não tinham tido oportunidade, né? Mas que eles não seriam atingidos por essa medida. Porque, lógico que eles vão discutir, eles já estão agora discutindo, lógico que eles vão discutir e a gente quer discutir com eles mesmo, porque a gente acha que é importante que eles participem dessa discussão. Nós estimulamos muito a participação dos estudantes nos movimentos sociais todos, inclusive nos movimentos médicos, né? Agora, está previsto na emenda, né? Na emenda não, na resolução, na medida provisória, que esse tempo poderá sim ser aproveitado, tanto na residência como em qualquer curso de pós-graduação, tá certo? Por isso que há a possibilidade de, nessa discussão, isso ser um programa como é hoje na Inglaterra, como é hoje na Suécia, entendeu? As pessoas, na Inglaterra tem curso de 5 anos e de 6 anos, eles têm uma certificação e depois passam mais 2 anos para poder ter outra certificação, né? Tá certo? Então, assim, isso já existe normalizado em vários lugares do Brasil. Do mundo. Como é que vai não ser? Vai para um lugar determinado, não é assim, não é mas o lugar está aberto para por exemplo, são dois programas diferentes. O Mais Médico é uma coisa. Que os lugares são abertos, que é como provar a vida de médicos estrangeiros. Que a população tem poderá vir ou não. Poderá vir ou não. Se não tiver médico brasileiro, complementa. Com o médico brasileiro, né? vai é como o Provab hoje, entendeu? Você vai dotar de médicos populações que não são hoje assistidas, tá certo? E não são mesmo. Né? Tem muitas áreas no Brasil que carecem. Muitas, aqui e às vezes até na região metropolitana. Mas não por falta de médico, eu insisto. Por má distribuição. O Brasil hoje tem 400 mil médicos, dá mais ou menos 2 médicos por 1.000 habitantes, é mais ou menos o que a Organização Mundial de Saúde determina. A Organização Mundial determina 1. Entre 1 e 1,5. Então, vamos imaginar, a má distribuição, ela vai continuar acontecendo, isso não vai resolver. Por que a má distribuição não vai continuar resolvendo? Não vai resolver, porque não existe o plano de carreira, é provisório. Mas não é plano de carreira. Plano de carreira não resolve. Plano de carreira não resolve. Bom, o que vai resolver é a regulação da assistência. Porque quem hoje manda nos cargos de emprego médico? Quem é que manda? O mercado regula, evidentemente. Mas não é só o mercado. E o mercado é um mercado de consumo. Né? Então, a gente tem uma experiência, por exemplo, de reunir um conjunto de pessoas, usuárias de médicos,
entre aspas, pessoas, e a gente faz a pergunta, que médico você queria ser atendido? Né? Tá certo? E não é exatamente o médico que está aí, é um médico que cuide, que dê atenção. Então, hoje a gente tem uma falência do sistema de saúde, não é só na área pública não, na área privada também. Mas isso vem da academia, né? Quem de nós, de academia não, é o mercado de trabalho. É o mercado de trabalho. Quem forma a parte humanística, quem faz a parte... Mas a gente forma com a parte humanística, só que chega no mercado e o mercado diz que ele tem que produzir isso. E ele vai produzir isso. Mas aí ele vem produzir isso, por exemplo, assim, se ele tem que atender, digamos, 100 pessoas por dia, é porque às vezes é um médico e a procura é muito grande. Não só por isso, é porque ele é determinado. As condições de trabalho são muito ruins. Porque são impostas a ele. Isso não é na área pública, não. É na privada. Mas é isso que eu dizia no começo, por exemplo. Não basta apenas ter essa preocupação, por exemplo, assim, vamos ter médicos, vamos levar médicos para as áreas, para as regiões, para os municípios onde não existe sequer um clínico geral. Ou tem um clínico geral que faz todas as especialidades. Eu costumo até dizer, é o médico Bombril, que ele atua em tudo. Não, é o médico clínico geral internista, que é o melhor médico. Mas ele precisa ter os equipamentos, precisa ter gases, algodão, essas estruturas. Exatamente. Ele precisa, a gente precisa, nesse país, a gente precisa, primeiro, que se regule a assistência. Tem que se definir por onde a paciente entra e como ele migra para a rede tem que estar integrada. Você hoje não tem assistência de qualidade, nem na área especializada, nem na área da atenção primária. Não tem. Tem que mudar tudo. Tem que mudar, tem que regular. Tem que regular, porque hoje você vai para mesmo numa clínica privada... Concorda com esse processo de regulação? Eu acho que saúde não é projeto de governo, não é uma política pública de saúde. O Brasil precisa encontrar um caminho para, de fato, não coisas mágicas. Isso daqui também não vai resolver. Continuamos insistindo. O estudo Demografia Médica, feito pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CREMESP, mostra claramente a distribuição. O Distrito Federal tem o maior número de médicos por habitantes do país. E paciente continua no chão, os hospitais lotados, alguma coisa está errada. Não é só regular. Helena, veja, por exemplo, eu fui recenseada pelo não é possível. Conselho. Me consideram médica no conselho, mas eu não faço assistência. Como eu, tem muitas pessoas. Só um segundo, Bernadette. Por que será, então, que tem médico e a população continua sendo atendida? Olha, elas vão responder isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Já acabou. E o ponto de vista desta noite discute o atendimento médico e o governo federal. Nossas convidadas são Helena Maria Carneiro Leão, que é presidente do CREMEP, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, e Maria Bernadette Antunes. Ela é professora do curso de graduação de medicina da UPE, Universidade Estadual de Pernambuco. E nós falávamos ainda há pouco sobre essa questão. Helena, tu citou o exemplo de Brasília, que tem lá um hospital com muitos médicos e o povo sem atendimento. O que falta? O que acontece? Falta leito. O que falta? Mas é o que eu venho dizendo, por exemplo, assim, há uma grande preocupação com o profissional, você ter médicos, mas não estão faltando somente os médicos. Não é só médico que falta. A estrutura, é preciso políticas públicas de saúde efetivas e duradouras. Se não existem isso, não vai melhorar. Voltando à questão do estudante, que vai ficar mais 2 anos, vamos voltar. Hoje as universidades, Bernadette sabe tão bem quanto eu, as dificuldades que se passam num curso de medicina hoje nas universidades públicas. Não é? Eu que estou diariamente na fiscalização dos hospitais, eu posso lhe dizer que os 2 hospitais universitários do meu estado, eu quando entro, é uma dor no coração. Por quê? Porque eles estão sucateados. Eles estão sucateados, os alunos, eles chegam, o conselho não atua a nível de estudante, mas eles vão muito lá no conselho, eles levam muito a denúncia. A dificuldade hoje que é até para aprender numa universidade pública. E vemos extensões de cursos, é a mesma coisa da abertura indiscriminada de escola. Nós já temos mais de 200 escolas de medicina no Brasil.
Aqui em Pernambuco nós temos quantas? Cinco escolas. São 8, Cinco né? escolas e 8 cursos, porque tem extensão. Que tem Cinco extensão no universidades. interior. Cinco universidades. Faculdades e universidades. Universidades, Todas. E aí, Não, Maria a Pernambucana Bernadette, é com faculdade. essas dificuldades, você acha que os cursos de medicina, as faculdades ou universidades vão ter condições de estar orientando esses estudantes nos 2 anos que eles vão ter que de alistamento civil aí a serviço do SUS? Veja, o que eu acho que a gente tem que trabalhar, quer dizer, a gente está discutindo isso, eu acho que é muito importante hoje. A gente vive uma grande crise, né, digamos assim, de valorização e de respeito institucional, né? Então, as instituições hoje, elas estão passando por um momento, e a rua, quem está indo para a rua está dizendo isso, né? Que a gente precisa, digamos assim, fortalecer as instituições, né? E na área da saúde, o que a gente percebe claramente, isso atinge os cursos, e eu estou dizendo tudo isso porque eu vou chegar no curso, é o próprio mercado de trabalho, a lógica privada, tá certo? Quer dizer, hoje a saúde está sendo uma mercadoria, né? Uma mercadoria para lucro, né? Não é um direito humano. Ela deveria ser vista assim, ela não devia ser vista está perdendo assim. a característica do direito humano. Então, a gente tem um sistema único de saúde, tá certo? Que é um dos mais elogiados no mundo, né? Sendo de modelo e tal, que ousa ser universal, tá certo? Mas está completamente impregnado pela lógica privada de mercado, né? Que é cara, tá certo? E que não é resolutiva nem humana, muito menos humana, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos não só nos hospitais, nós hoje formamos os alunos, segundo as diretrizes curriculares, em toda a rede de saúde, tá certo? Desde a atenção primária até a atenção hospitalar, né? Passando pelos vários níveis. Mas o que a gente vem observando é que mesmo dentro dos serviços públicos, a lógica privada chegou, né? Então, estão lá o incentivo à medicalização, à superação do cuidado pelo uso de tecnologia, que nem sempre é efetivo, tá certo? Tem que se usar a tecnologia, mas tem que saber dosar como usar essa tecnologia, tá certo? Então, Helena, acho que o essa é uma crise que a gente vive, dessa- bem grande. Eu acho que falta investimento em saúde. Desde o SUS até hoje, não há um investimento adequado para a saúde. O Brasil é um dos países que menos gasta com saúde do mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você tem Inteiramente, esse dado, você tem esse concordo dado de quanto que inteiramente. se investe? Concordo inteiramente. A gente gasta 447, a gente só gasta um pouquinho mais do que Cuba. Nós gastamos menos do que a Argentina. Muito menos do que a Argentina, historicamente. 6 vezes menos do que o Reino Unido. Como comparar? Como você pode comparar a assistência, a formação, a qualidade do exercício profissional do médico quando o investimento em saúde? O sistema Agora, único... a gente se esquece que quando a gente fala de gasto de saúde, a gente fala gasto com o sistema público. Sistema público. Mas o sistema público também está financiando o privado. Privado, é isso que eu vou Está chegar. financiando o privado. O sistema único, ele tem uma Entendeu? coisa que se chama saúde suplementar. E hoje se gasta mais em saúde suplementar no Brasil do que Essa no saúde médico. suplementar E quem é o financia? sistema privado. Você O sabe quem sistema financia? privado, sabe quem financia? Nós, população. Pois é. Porque desconta no imposto de renda. Então, mas É a lógica do privado. Não tá errado, são não as tá? Não informações tá errado? que a população ela tem que saber, ela tem que ter ciência, ela tem que participar. Uma outra coisa. Para poder mudar isso também. Uma outra coisa que Porque a eu gente insisto, paga muito caro, por exemplo, os Pois planos de é. saúde. outra coisa que eu insisto. E não quer usar Se o SUS, saúde né? E não quer usar o SUS. Se saúde Que é está direito sucateado. fundamental, se saúde é direito fundamental, é dever do Estado, como é que pode existir na saúde? Não existir a carreira de Estado para todos os profissionais de saúde. Eu não estou falando só para médico, não. Eu falo para todos. Como Sim, é porque que nem isso todo não mundo existe? é médico que Não atua é? na área de saúde. Porque Você tem médico os não trabalha enfermeiros, só. você tem- Não Médico não resolve trabalha sozinho, só. não Médico resolve. não resolve só as coisas. A saúde É é de uma necessário, mas complexidade não muito resolve. grande. E dentro desse contexto do SUS, desse ideal que todos nós temos até hoje, porque eu acho que todo mundo há 25 anos, há 30 anos luta, nós lutamos por um SUS digno. Nós queremos que todos tenham direito a tudo e Mas da exato, mesma mas forma. por exemplo assim, você citou a rede privada. Hoje, se você vai ao SUS, a um hospital que é atendido pelo SUS, se não tem o médico, se não tem, você corre fazer um plano. Por mais barato que seja, mas na expectativa, não, se eu fizer um plano e se eu pagar, eu vou ter o desconto no atendimento. imposto de renda, inclusive. Sim, desconta do imposto de renda e você, não, eu tenho um plano de saúde, então se eu chegar a um hospital particular, que não seja um hospital que não seja do SUS, eu vou ser atendida. E que muitas vezes não acontece. Não é verdade. E às vezes a gente tem aí os exemplos, as denúncias quase que diariamente, que você espera
4, 5, 6 meses horas pra liberar. numa triagem para ser atendido por E um para médico. liberar, E isso por mesmo no exemplo, hospital particular. uma cineante coronarografia, né? Uma pessoa amiga minha demorou agora 3 meses para o plano liberar. Quer dizer, se era um exame necessário, não poderia demorar tanto. E uma outra coisa Entende? que está Quer dentro dizer, desse contexto é a desigualdade, né? Uma das posições das entidades em relação à medida provisória é exatamente isso. Não existe meio médico nem meio trabalho. Existe medicina, existe o médico, formou, vai trabalhar. E ele tem que ter segurança, ascensão profissional, oportunidade de se qualificar, porque isso é medicina. Medicina é complexa, é arte. Não é um técnico que está ali. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, ver isso como uma coisa. Eu não quero, não existe pessoas de duas categorias, porque está no sertão, porque nós queremos... Então, Helena, veja bem, hoje os nossos alunos se formam, né? Mas e estão todos trabalhando. Bernadette, todos os alunos pedem para formar com antecedência em todos os cursos daqui. E eu que diga, porque eu tenho que escrever sem diploma. Mas aí, veja só, nós temos algumas especialidades que têm uma maior procura. Por exemplo, hoje, quem quer ser psiquiatra no estado? Tem crescido bastante. Bastante. A residência, inclusive. Para viu? ser psiquiatra, mudou o visão. Está mudando um pouco, Na nossa visão, a gente faz a entrega das carteiras, a gente tem um curso de ética na entrega. Eu não sinto ainda essa volta para as especialidades básicas, não. Quem faz pediatria, na maioria das vezes, é porque vai fazer uma especialidade depois. Faz pediatria porque vai fazer nefrologia pediátrica, endocrinologia pediátrica. Faço cirurgia geral porque eu vou fazer cirurgia torácica, porque eu vou fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Eu vou fazer cirurgia no aparelho digestivo. Então, isso foi um... É claro que isso é natural, isso é normal. Porque é uma forma de ganhar dinheiro com o procedimento. Exatamente. Ninguém mais quando fica na área clínica. O pediatra hoje mas não tem condições, sufocado. O pediatra não tem condições de trabalhar nas condições que estão sendo oferecidas, mas não. Que condições? Mesmo na área privada, eu estou falando na área privada. Não é no sistema público, não. No sistema público. O sistema público não tem. Como é que o médico hoje no sistema público ganha com o procedimento? Como é que ele ganha? A mais. Se o salário é o mesmo. O salário é o mesmo. E as como é que ele ganha? Como é que ele ganha mais? Porque, veja, as auditorias... Como é que ele ganha mais se ele faz um procedimento, Helena? Mas tem gente que tem perfil, que teria interesse de se dedicar integralmente, Bernadette. Minha amiga, eu sei, mas veja... Mas o que veja, falta? A mesma o que coisa falta? Quem determina isso é o sistema privado. Veja só, Bernadette, a empresa se de equipamento. Existe esse interesse, se existem profissionais com esse perfil e que o Estado poderia aproveitar melhor e não está conseguindo enxergar, e eu pergunto, por que o Conselho, ou até mesmo por que a universidade, ou as instituições que estão envolvidas na área, não podem mostrar, apontar o caminho para o Estado? Antes da medida provisória, o Conselho Federal de Medicina foi a presidenta, teve uma reunião, entregou uma carta de propostas, inclusive com um projeto de interiorização, que seria imediato, para depois criar a carreira de Estado. Absolutamente nada foi aproveitado. Então, isso não deixou de acontecer, não. As discussões vinham acontecendo, mas, de repente... Enquanto não houver regulação, e quem tem que regular é o SUS. O SUS é que tem que regular a saúde. Enquanto não regular... O SUS, o controle social faz parte do SUS. Bernadette, é o seguinte, quem está em casa e acompanhou esse programa, municipais e estaduais de saúde, para poder sair, que esperança, rapidinho, que esperança ele pode ter de que as coisas vão melhorar? Eu acho que as pessoas têm que continuar defendendo seus direitos, os direitos de ter boa saúde e fazer com que isso aconteça, tanto no sistema público como no sistema privado, e acompanhar o desenrolar de todo esse processo. Helena? Não, eu espero que a população tenha condições e a sociedade de enxergar, não é, que esta medida e essa proposta governamental não é o que as entidades médicas esperavam, e que não trará o resultado nem imediato, nem a médio e a longo prazo de efeito duradouro para a solução da saúde do país. Bom, mas alguma coisa boa vai ter que acontecer, que a gente não pode ficar nem sem médico, nem sem hospitais. A gente vai ter que com certeza, né? E a população vai decidir o que é bom. E o Por Hoje é só, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar. Envie pra gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui.
Para você rever o programa de hoje, anote os nossos endereços eletrônicos pelo facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter. Deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite, um excelente domingo e até sábado que vem.